bastante comum, certo? Cerca de 20% da população ela é acometida de asma. Então a gente às vezes pensa que não é uma doença comum, mas sim, a asma brônquica, ela é comum e tem algumas diferenças entre as apresentações, porque a asma ela pode ser alérgica e a não alérgica. E muitas vezes uma alergia é passada desapercebida e tem asma envolvida. Me diga uma coisa, doutora, a gente está vendo aqui algumas imagens, gente, que mostram as bombinhas, né? E aí tem muita gente que quando tem asma, já tem logo desde criança. E a asma desde criança, né, quando criança, ela às vezes é um pouco mais forte, talvez. Mas aí tem gente que quando chega na fase adulta já vai diminuindo, doutora. Não é verdade? É verdade. Por que isso acontece? Então, na infância, a gente confunde muito essa questão da asma alérgica com a não alérgica. Então, as crianças, por sua vez, os sintomas, eles são bem mais relacionados justamente com as alergias, com o nariz, com a rinite, com o chiado ou piado no peito, que as mães realmente relatam, né, que as crianças estão apresentando um ruído diferente, um chiado no peito e uma tosse. E geralmente essa tosse ou é no começo da manhã ou à noite, a criança tosse bastante à noite. É muito comum as mães relatarem, olha, meu filho não está conseguindo dormir porque durante o período da noite ele está tossindo muito. Então, na infância, esses sintomas são mais exuberantes, né, ou seja, bem mais visíveis. E quando adulto, a gente sabe que acontece a mudança hormonal, né, e geralmente o adulto ele vai ter uma exposição diferente. Então, muitas vezes, na idade adulta, a asma dá uma acalmada, que a gente chama de calmaria. Estabilizada. Né? Bora lá, toda asma é igual ou tem alguma diferença? Existe a asma alérgica, né, que geralmente... É diferente da asma... não alérgica. Existe a asma desenvolvida pelos exercícios. Tem pessoas que só têm falta de ar, chiado no peito, quando faz exercício, quando se exercita e faz esforço físico. Tem a asma induzida por medicamentos. E a gente sabe que é bem comum alguns medicamentos como a dipirona dar falta de ar, sibilância, porque causa alergia e causa chiado no peito. Tem a asma na gestante, tem a asma na obesidade e tem asma envolvida com, por exemplo, com doença do refluxo. Então a gente não só tem aquela asma alérgica, a gente tem outras asmas, formas de apresentação não alérgicas. Então, quando a pessoa tem... Tô com falta de ar, alguma coisa assim. Isso pode também ser o início de uma asma, não? Pode. Geralmente, as manifestações, os sintomas, o que chama mais atenção, né, é justamente a falta de ar, o chiado no peito e a tosse. Então, que chama piado, chiado, aí às vezes tem um ronquinho de gato dentro do peito e a tosse. A tosse é um sintoma muito importante na asma porque fala a favor que os brônquios estão irritados, que os brônquios estão inflamados. E também pode ter o pigarro, às vezes somente o pigarro, a garganta pigarreando e depois a tosse. Maravilha, bora colocar a pergunta, Duda? Bora lá, é áudio? Ou não, é aqui, né? Bom dia, gostaria de saber da doutora, ou porque toda mudança de temperatura, minha garganta fica inflamada, também sinto inflamação no nariz, do nariz para a garganta. É a Jane Marinho, lá de Cruz das Almas. Jane, nessas mudanças climáticas, ou muito quente ou frio com essas chuvas, geralmente quem é atópico, quem é alérgico, o nariz coriza mais. Você vai ter mais irritação na garganta, a garganta fica como se estivesse queimando, muitas vezes tossindo ou até colocando secreção, uma secreção mais branca. Isso são sinais que você realmente tem uma doença alérgica. A mais comum é a rinite alérgica e a rinite pode também estar relacionada com a asma. Ou seja, quem tem rinite pode ter asma? Pode. Pode desenvolver? Sim. Pode. Misericórdia. Pode sim, porque... Existe a diferença entre a rinite e a asma, doutora? Existe. A rinite, geralmente o próprio nome já diz, só acomete as narinas com coceira, com prurido, com coriza, com secreção, o nariz fica cheio, obstruído. E a asma é mais nas vias aéreas inferiores, mas elas estão muito ligadas. E na infância, por sua vez, a gente costuma ver muito rinite, asma e urticária alérgica. Então, às vezes, vem essas três doenças juntinhas.
A pele, a urticária, o nariz e a falta de ar. E aí a gente tem que pesquisar alergias nessas crianças. Para saber o que pode ser, né, doutora? Isso. Tem mais uma pergunta aí, Duda? Bora colocar a próxima. Quem tem rinite alérgica, o que pode fazer com essa mudança de clima? Sou refém do antialérgico e dos corticoides. É a Riana Pereira, lá do Valentina. Bom dia, Riana. Bom dia. A respeito desses medicamentos, infelizmente, quem é alérgico nesse período de temperatura, mudança climática, realmente sofre mais. Então a gente pede, principalmente para fazer a higienização das narinas, lavar com soro fisiológico ou com água 3, 4 vezes ao dia. As narinas têm que estar bem hidratadas, porque no período quente e frio ficam bem ressecadas e realmente os sintomas aparecem. E outra coisa, os antialérgicos, realmente eles são recomendados nas crises. O corticoide, por sua vez, com muita cautela, eles são prescritos, mas geralmente são os corticoides tópicos, aqueles que a gente utiliza nas narinas em forma de spray, mas com prescrição. Não pode ir na farmácia comprar esses sprays nasais, porque tem corticoide e a longo prazo a gente sabe que corticoide tem efeitos colaterais. A rinite também ela pode causar uma falta de ar? Então, se você tem uma rinite, né, e essa rinite está em crise, as narinas vão ficar bem inflamadas. Lembrar que os tecidos, né, a gente chama isso, que é muito semelhante digamos, o tecido do nariz com um outro tecido respiratório, e você pode ter sim uma crise de rinite e ter falta de ar, porque vai ficar com inflamação no aparelho respiratório. Ok, vamos soltar um áudio aí, Duda? Bora lá? Bom dia, Marília. Sou de Bahia. Bom dia. Tenho problema de rinite. O que devo fazer? Qual o tratamento que devo fazer? Tem problema de rinite. O que é que deve fazer, doutora? Uma pessoa que tem um problema constante de rinite alérgica, o que é que se deve estar fazendo direito? Então, quem tem rinite alérgica, né, porque a rinite pode ser também outras apresentações, mas a mais comum é a alérgica. Quem tem rinite alérgica ter bastante cuidado com as narinas, né, lavando, hidratando, principalmente com solução fisiológica, se puder fazer com soro. Existe o tratamento com antialérgicos, com antihistamínicos mais novos, aqueles que não dão sono. E realmente tem que procurar um profissional para fazer exames. Deve fazer alguns exames para constatar quais são as causas dessa rinite. Tem que ter cuidado no quarto, né, no local que dorme. Quem é alérgico, por exemplo, tem que ter um quarto bem arejado. Se possível, todos os dias esse quarto tem que ser limpo, não varrendo, mas passando um pano úmido em todos os móveis, não tendo carpete, não tendo cortinas, trocar o forro do travesseiro, o forro do colchão é muito importante. Eu sei que muitas vezes existe essa dificuldade até na orientação, mas existe forros para travesseiros e colchões antialérgicos, ou seja, antiácaros, antimofo, que são fatores altamente desencadeantes de crises alérgicas. O mofo, a poeira, os insetos, as baratas, os sprays, os perfumes. E a gente também diz o pó, né? E principalmente pessoas que moram próximo a locais que têm poluição, por exemplo, fábricas, padarias, tudo isso são situações que irritam as narinas e também irritam os pulmões. Umidade também, Umidade, né, exatamente. Tem que ver ver se um ambiente muito úmido, as paredes muito molhadas. Isso também pode, né, pode sim. desencadear alergia. Pode sim. Você falou, eu estava falando com ela, gente, porque o meu filho na sexta-feira ele teve uma alergia. E aí a gente fica, mas o que é que ele comeu de diferente? Ele comeu o que ele já come, só que aí a doutora estava explicando que pode, né, com o tempo, vir desencadear a alergia, né? E ele teve uma urticária aguda. Gente, eu fiquei aperreadíssima, né? Meu Deus do céu, eu nunca tinha visto aquilo. E eu fiquei tão aperreada, porque eu disse, meu Deus do céu, o que é isso, né? E eu sabia lá se era contagioso, se não era. Se era ou não, meu filho, eu só queria proteger o meu filho. E eu disse, se passar, passa para mim e tire dele. Mas assim, né? Era uma coisa assim, muito feio mesmo, doutora. Isso também pode desencadear com o tempo algumas alergias? Pode. Geralmente as urticárias, a urticária alérgica, né, as urticárias agudas, como você me mostrou bem as fotos, que era realmente uma crise aguda, elas podem dar de alimentos, né, e alguns alimentos com corantes,
Exemplos: pipos, pipoca, sorvete, aqueles picolés bem coloridos, né, que tem bastante corantes, alguns biscoitos recheados, eles têm muito corantes, né, e isso aí faz com que a pessoa que é atópica, que é alérgica, no momento que ele se alimenta, em alguns segundos, geralmente pode apresentar as lesões na pele, como também lesões nas vias respiratórias. Tem pessoas que, além de ter a urticária, ficar todo com o corpo todo manchado, coçando, aquela coceira insuportável, até ferir mesmo a pele de tanto coçar, também fica com tosse e com falta de ar. Nesse caso, o alergologista, né, ele tem que ser avaliado por um especialista que chama-se alergologista, fazer alguns testes. Esses testes podem ser no sangue, como também pode ser na pele, porque é importante tratar e afastar a criança ou adulto daquelas substâncias que ele tem alergia. É verdade, gente. E ele até fez, né, doutora, os testes, eu dizendo, eu tive mais alergia do que o menino, que já viu, eu tive um monte de coisa. E eu já tinha feito esse teste, tinha me dado alergia só a ovo. E eu dizia, eu sempre comi ovo e nunca tive nada, nunca senti nada. Mas, né, dessa vez, a gente vai ficando mais velha, vai vindo mais alergia? Pode aparecer, porque vai ser gente, aquele efeito um cumulativo. Né? Você nunca teve, ou talvez já tivesse quando criança, mas nunca apresentou uma reação intensa, né? E vai ficando cumulativo. Tem pessoas que comem camarão a vida toda e tem um momento que come e realmente tem alergia ao camarão. Os crustáceos são os mais conhecidos, né? Camarão, caranguejo e peixes. Tem pessoas que não podem comer, que já fecha, sente a glote já fechando, fica com falta de ar, fica com situações sufocantes que precisam ir na emergência para tomar medicamento na veia. Então isso pode acontecer com adulto, às vezes nunca teve alergia ou pensava que não tinha e foi sendo cumulativa e quando chegou numa fase realmente tem uma crise. Engraçado, né? Pronto, o Caio, ele é muito alérgico também a crustáceo, né? Ele pegou no caranguejo uma vez, só pegou, ele nem chegou a comer. Ele começou a se coçar todinho. Gente, como é que pode? Né? Mas aí ele faz, eu só tenho alergia a bicho morto, ao caranguejo morto. Tipo morto, né? Que quando vai comer. Eu disse, menino, vivo não, mamãe, que eu pego no caranguejo vivo e eu não tenho alergia. Mas o morto tem, né? Quando você vai comer. Isso, quando você será que ele vira o tempero, o preparo? Geralmente são também? As proteínas, porque assim, tem pessoas que têm alergia à proteína do leite, por exemplo. Sim. E do mesmo jeito, a carne do crustáceo, né, ela também tem umas proteínas, carne de porco, tem pessoas que têm alergia. Essas carnes, elas são diferenciadas, porque elas têm umas proteínas que nosso organismo não reconhece, o nosso sistema imunológico reconhece como estranha. Então, naturalmente, nós temos essa resposta do sistema imunológico. Como ele reconhece como estranho, ele vai produzir anticorpos de defesa e geralmente as manifestações aparecem, né? Ou na pele, ou no aparelho respiratório, ou no nariz, né? Ou simplesmente uma crise forte de alergia ou de falta de ar. Então é bem comum os alérgicos, os atópicos, é tanto que geralmente os testes alérgicos mostram mesmo que eles têm aquelas cruzinhas que aparecem no teste alérgico e também tem o teste sanguíneo. E é muito bom você falar sobre isso porque essas doenças alérgicas, atópicas, com urticária, com asma alérgica, têm tratamento. Certo? Não só as bombinhas que a gente mostra que tem que fazer a inalação, que tem que utilizar o pó inalante. Então hoje, né, já tem descobertas utilizando medicamentos imunobiológicos que vão deter o eosinófilo e vão deter a IgE, que são geralmente células, né? A IgE, na verdade, ele é um marcador, assim como o eosinófilo no sangue, é um marcador para essas doenças alérgicas. E você detectando esses marcadores elevados, o tratamento não vai ser só bombinhas, tem tratamento específico para isso, que nós chamamos de imunobiológicos. Maravilha, viu? Tá aí, minha gente. Eu acho que o de sangue, eu acho que ele é mais eficaz, o exame de sangue. Ele dá mais, assim, algum resultado? Ele é mais específico. Pode ser também um teste, digamos, um positivo falso, vamos dizer assim, algumas coisas? Isso, o teste sanguíneo ele é mais específico porque ele vai fazer para cada substância, por exemplo, para o leite, para a carne, para o ovo, e vai realmente fazer o teste específico da IgE específica ou outra proteína específica.
Maravilha. Doutora, obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Eu que agradeço. Né, tirando nossas dúvidas sobre a rinite, sobre a asma e até entrou em outros assuntos, né, de alergia aqui, que foi muito bom. Viu? Eu que Obrigada. agradeço, Marília, esse espaço. Muito obrigada. Tá aí, vamos a um pequeno intervalo.